Olá, na nossa aula de hoje vamos falar sobre a cadeia produtiva de café, soja e laranja, onde vamos dar um panorama bem geral também sobre os principais produtores, consumidores e as tecnologias adotadas dentro dos sistemas produtivos, né? Então, falando um pouquinho da soja, né? Nossa soja, hoje somos praticamente estamos brigando entre o primeiro e o segundo maior produtor mundial. Estamos um pouquinho, nessa última safra, um pouquinho atrás dos Estados Unidos, mas agora nessa safra de 2019 que iremos plantar, temos tudo para assumir a primeira posição. Tanto é que os Estados Unidos teve problema no plantio deles, vai cair um pouco a área, as produtividades vão ser mais baixas também, e nós sim devemos assumir aí com uma produção em torno de 130, 140 milhões de toneladas, primeira posição entre os maiores produtores. Então aqui para falar um pouquinho sobre a oferta e demanda mundial de soja, que assim é isso que vai determinar o preço dessa commodity, que a soja é uma commodity, que o preço dela é formado na Bolsa de Chicago. E o que influencia nessa formação de preço é esse quadro aqui, oferta e demanda, né? Quanto maior a produção, menor consumo, aumenta nossos estoques, a tendência é que caia o preço. Se a gente vem até um problema na questão de produção, né? Vamos diminuir a nossa oferta, aumenta os estoques, os preços devem cair. Então é isso que acaba influenciando na formação de preço. Vejam só, nossa produção mundial de soja hoje é em torno de 350, 360 milhões de toneladas. Enquanto que o nosso consumo também fica em torno de 340, 350, vejam bem. É aí que vem os nossos estoques, aí os estoques vêm para regular essa questão de oferta e demanda, né? Vejam bem, lá em 2011 e 12 nós viemos num estoque baixo, em torno de 57 e 58 milhões de toneladas, né? Foi um período que nós vimos que os preços aumentaram muito, porque vejam só, dentro de um consumo de 250, de ter um estoque de 50, se der qualquer problema nos países produtores, cada país quebrando 10, 15% na sua produção, nós já iríamos consumir todos os nossos estoques, ficaríamos sem estoques. Então isso faz com que os preços acabem se elevando, né? Mas aí viemos de anos bons, a produção boa, tanto americana, brasileira e argentina também, com algumas exceções aí em 2015, 2016, né, onde hoje nós podemos falar que nós estamos com um estoque de acima de 110 milhões de toneladas. Então, um terço do nosso consumo nós temos em estoque, né? Então vejam bem que tanto é que isso tem feito que os preços internacionais fiquem em torno de 8,5 a 10 dólares por bushel. A unidade internacional de medida é o bushel, né, para soja, que um bushel representa 27,216 quilos, né, um bushel de soja, é um pouco menos que meio saco. Então essa que é a referência internacional de soja, bushel, né? E aqui também alguns marcos que revolucionaram a produção da soja no Brasil, né? Lá em 1970, né, houve a primeira variedade de soja desenvolvida para as condições de plantio no Brasil, porque nós tivemos a criação do Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Lembrando que também em 70, nesse período, foi desenvolvida a Embrapa também. Então, nós começamos a ter tecnologia nacional, desenvolver variedades para os nossos solos, tecnologias para os nossos solos. Vejam bem como nossos índices, essa curva aí, nossos índices produtivos, vejam bem como eles começaram a aumentar. Vejam lá em 85, a Embrapa lança uma variedade com ótima adaptação desde o sul ao Maranhão. Então vejam, já começamos a ter variedades adaptadas para o nosso cerrado, né? Em 2000 foi implementada a inoculação biológica. Então, a partir de 2000, com essa inoculação, o que acontece? A soja não necessita mais de nitrogênio. Existe inoculado essa bactéria, que é o Rhizobium, que vai pegar nitrogênio do ar e vai disponibilizar para a planta. Vejam só, a gente consegue produzir a soja sem implementar nitrogênio. Para o milho, trigo, as outras culturas, são altamente demandantes de nitrogênio. E a soja já não, né? Hoje em dia já tem pesquisas para desenvolver essa inoculação para o milho também. Já estão sendo usadas e tem reduzido consideravelmente a demanda de nitrogênio químico que vem da indústria química. Hoje grande parte do nosso fertilizante é importado, né? Então, a gente indo para essa questão de inoculação biológica, a gente sai da dependência do mercado externo e reduz o custo de produção, a dependência da indústria química também, né? Em 2005,
foi iniciado o plantio de soja transgênica, resistente ao herbicida Roundup, né? Então, o glifosato, né? Então melhorou, cresceu muito o plantio direto a partir desse período, por mais que o plantio direto iniciou nos anos 80, 90, mas a partir de 2000 ele cresceu consideravelmente, justamente por causa da soja transgênica, do glifosato também. Depois, a partir de 2010 também entrou a soja intacta, que é resistente a algumas lagartas também, né? Então esses são alguns marcos que fizeram com que nossos índices produtivos viessem crescendo nos últimos anos. Tanto é que nesse ano iremos exportar 70 milhões de toneladas, né? Então somos o maior exportador de soja. Para vocês terem uma ideia, a safra passada, onde teve essa guerra comercial Estados Unidos e China, nós exportamos 83 milhões de toneladas. Essa safra devemos exportar um pouco menos, porque produzimos um pouco menos, vamos consumir um pouco mais também, né? Então nós vamos exportar, a estimativa 75 a 77 milhões de toneladas. Estados Unidos, o segundo maior exportador, com 53, em seguida nossos vizinhos aqui, a Argentina e o Paraguai. Aqui os principais importadores, vejam só a força do mercado chinês. Eles importam 87 milhões de toneladas. Então, grande parte da importação é da China. Por quê? Lembram que nós falamos nas outras aulas do rebanho de suínos, do rebanho de aves, do rebanho bovino que tem lá na China, né? Por mais que eles não são altamente tecnificados na produção, quando eu digo tecnificados, a questão de, para todo esse rebanho, eles não usam essa nutrição equilibrada com ração, com proteína de soja, milho, né? Por mais que eles não é todos os animais alimentados dessa forma, eles demandam muito grão, né? Em seguida vem a União Europeia, México, Japão e Taiwan. Falando agora um pouquinho da cadeia produtiva de café, no Brasil a gente planta dois tipos de café, que é o café Conilon e o café Arábica, né? Tanto é que o café arábica, qual que é a diferença entre eles? O café arábica normalmente é uma planta, né, que aí ele abre essa quantidade de ramos produtivos. Então é um ramo único a planta dela, como se fosse um pé de laranja, um caule só, e aí abrem os ramos com os grãos, né? O café arábica hoje no Brasil ele representa 70% do que é produzido no Brasil. É o café mais cultivado no mundo e ele se adapta nas altitudes acima de 700 metros, né? Então, se você for plantar café arábica abaixo dessa altitude, você terá problema de manejo, problema de produtividade, então não é o mais adequado, tanto é que não é utilizado, né? Então, se a gente for ver a representatividade dele no Brasil, ele produz em torno de 37 milhões de sacas, sendo que aqui em Minas Gerais é o principal produtor, com grande maior participação, 26 milhões de sacas, seguido São Paulo, Espírito Santo, Bahia, o Paraná, né? Então a gente vê que ultimamente tem tido muito a questão de concursos de qualidade, mesmo pequenos produtores que investem no cultivo, nos tratos culturais, na colheita, no processamento, que em muitos casos a qualidade do café se perde após a colheita, que é no sistema de secagem, na torrefação, né? Então aí que se perde a qualidade do café. E tem sim evoluído muito essa questão, tanto é que os torneios de café que tem tido, né, a gente vê o resultado de café excelentes, tanto é que a gente vê sacas de café sendo comercializado até por 20 mil reais. Vejam só o diferencial de qualidade que tem esse café. Mas claro, não é todo o café que acaba saindo por esses preços, mas a gente vê que tem crescido muito sim essa questão de qualidade do café. Quando a gente vai para o café Conilon, que seria o café mais rústico assim, vejam só, o ramo dele, da mesma base, sai mais de um ramo, né? Tanto é que aqui a gente vê nessa foto 3 ramos e depois do ramo saem os galhos com a frutificação. Esse café é um café mais rústico, né? Bebida mais rústica também, e a altitude dele é até 700 metros. Então a gente vê que esse café, ele entra nas regiões que não entra o café Conilon, ou arábica, desculpa. Tanto é que a participação dele acaba sendo muito menor. Vejam só, enquanto no café arábica nós temos uma produção acima de 37 milhões de sacas,
Quando a gente vai aqui para o café Conilon, a produção dele é em torno de 14 milhões de sacas, sendo que o Espírito Santo, Rondônia e a Bahia são os principais produtores. Lembram que quando a gente falou do Arábica, Minas estava disparado como o maior produtor, né? E aqui no café a gente tem essa questão da bienalidade, né? O café, o que ele vai produzir ano que vem, ele está definindo nesse ano o seu potencial produtivo. Então, no café existe a bienalidade negativa e positiva. Vejam só, um ano produz bem, outro ano cai um pouco. Um ano produz bem e outro cai. Então, isso é absolutamente normal. E isso também vem trazer muita insegurança, muita oscilação nos preços do café também, por causa da bienalidade. Agora, falando um pouquinho de laranja, nós somos o principal produtor, o principal exportador, né? Lembrando que a gente não exporta, a exportação de laranja é baixa, a gente exporta muito suco, né? Então a gente produz o suco, desidrata o suco e exporta muita polpa de suco. Nós temos uma participação muito grande na exportação de suco de laranja, e até um facilitador, porque quando a gente vai exportar fruta in natura, aí tem as questões fitossanitárias que em certos países até dificulta um pouco a entrada do produto, porque tem que comprovar que não tem o greening, que é a principal doença dos pomares, que não tem certos insetos, né? Então, essa questão tem que ser um pouco mais cuidadosa quando a gente vai exportar o produto in natura. Falando dos estados produtores, São Paulo é o principal estado, praticamente 80% da produção. Aí depois nós temos aí a questão de Minas, Paraná, Bahia, também tem uma certa participação na produção de laranja. Vendo agora a questão de qual o tamanho da nossa produção de laranja. Vejam só, área de pomares, 370 mil hectares. Né? Então, eu gosto sempre de fazer esse comparativo, quando a gente fala de pecuária, 200 mil hectares, grãos, 60 milhões de hectares, né? Aí quando a gente vai aqui, cana, 8 milhões de hectares, café, café me faltou agora, mas aí vindo agora para laranja, 370 mil hectares, vejam só. Porque a questão de frutas é muito mais concentrado, as produtividades são muito maiores, e aí isso faz com que dependa também um pouco menos de área. A nossa produção, estimada agora para a safra de 2019-2020, é 380 milhões de caixas. Vejam só, uma produção muito considerável. E agora, a questão de quem compra e quem vende nosso suco de laranja. Então, os principais compradores, a União Europeia, Estados Unidos, Suíça, Japão e a China. Os principais vendedores, o principal é o Brasil, tem 81% do mercado. Estados Unidos tem 9%, México 4%. Vejam só a nossa representatividade dentro dessa cadeia produtiva. Então estamos disparados na frente. Então, de acordo com o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de laranja nos Estados Unidos deve fechar com a safra 18-19 com um crescimento em torno de 50%, recuperando parcialmente a produção da safra anterior, severamente comprometida por problemas climáticos. O que é que eu trouxe esse slide? Porque isso vai repercutir em menores preços para laranja nacional, para essa cadeia produtiva. Então a gente deve ver nos próximos meses aí essa questão devido a essa oferta e demanda, a questão de preço recuar. Vejam só, mesmo com o crescimento problemático, o problema crônico de convivência com o greening na Flórida, principal área de produção dos Estados Unidos deverá fazer com que a demanda americana pelo suco continue aquecida. Quando a gente fala o greening é a principal doença das lavouras, né? Quando identifica em uma planta, você precisa fazer aquela eliminação das plantas ao redor, e isso traz um prejuízo grande aos pomares. Né? E eu tenho que ter um controle muito grande porque isso reduz a produtividade, os países colocam barreiras que você acaba não podendo entrar com o seu produto nos demais países. Ok? Então seria isso que eu queria trazer para vocês nessa aula. Peço que vocês façam os exercícios, participem com a gente, enviem suas dúvidas e desejo a todos um bom estudo e até a próxima.